Minutos ainda, mas já já a gente começa. 2 minutos. Essa galera aí. E aí? Já deu conta. Eu já vou começar daqui a pouco. Acho que tem uns lugares aqui na frente, se alguém quiser chegar mais perto. Eu vou mostrar um pouquinho de código. Eu não sei se a fonte vai ficar grande o suficiente. Não fiquem tímidos. Vamos ver. Dá para ler assim? Quem está lá no fundo consegue ler? Beleza. Valeu. Bom, então, esperar as últimas pessoas sentarem, a gente começa já. Meu nome é Juarez, eu trabalho na Globo.com há 3 anos e meio, mais ou menos. E a gente está vindo aqui para Porto Alegre. Recentemente abrimos um escritório aqui, em breve vai ser no Tecnopuc. Mas, por enquanto, a gente está no espaço de cowork temporário. E eu fui uma das primeiras pessoas aí, 4, 5 pessoas que vieram, já somos uns 10, 12. Tem alguns colegas sentados aqui na frente também. Bom, eu vou falar sobre Data Science. Lá na Globo.com eu estou trabalhando no time de personalização, recomendação. E aí, Data Science, entender os dados, faz um pouco parte do meu cotidiano e eu vou mostrar um pouco das ferramentas de Python que auxiliam nesse processo. Eu vou experimentar uma coisa que eu ainda não tinha feito antes, que é usar uma dessas ferramentas até na apresentação. Isso aqui que vocês estão vendo é o antigo IPython, não sei se alguém conhece, que agora se chama Jupyter ou Jupyter, não sei pronunciar isso. Então, além de ser uma ferramenta onde tu pode escrever o código, também é legal que dá para documentar o que foi feito, inclusive colocando markdown com título, figuras, e isso também pode ser bem interessante. Bom, então, para começar mesmo, o que é Data Science? Esse é um termo relativamente antigo, até de 61. Teve uma pessoa que sugeriu que estatística passasse a se chamar Data Science, porque é o estudo dos dados. Mas, mais recentemente, ele ganhou bastante popularidade. Tem uma pessoa que trabalhou no LinkedIn, DJ Patil, que foi a primeira pessoa que disse: eu sou um Data Scientist, e colocou no currículo dele isso. Porque com o crescimento do volume de dados, só o conhecimento estatístico não é o suficiente. Às vezes tu precisa aplicar a programação para realmente entender e processar uma quantidade grande de dados. E aí nessa primeira figura,
conforme a Wikipedia aí, também existem várias etapas da Data Science, que vão desde tu coletar a informação, processar os dados, limpar os dados, fazer análise exploratória, que é uma etapa importante para tu entender com o que tu está manipulando, para finalmente criar modelos e algoritmos em cima dessa informação, fazer visualizações para produzir conhecimento de verdade, né? Essa é a diferença de dados e de informação. E aí, finalmente, fazer um produto de dados, né? Pode ser, por exemplo, no caso lá da Globo, nosso sistema de recomendação, pode ser simplesmente um relatório, mas também é importante que tu saiba comunicar esse conhecimento que tu adquiriu ou até expor isso na internet na forma de uma API, por exemplo, como é o caso lá da nossa recomendação. Então, por que Python, né, que é outra parte do nome aí da palestra? Python talvez não seja a melhor linguagem para muita coisa, mas ela é a segunda melhor linguagem para quase tudo. Então, como a gente vai fazer um monte de coisas, desde pegar o dado até entregar isso numa API, Python é uma das poucas linguagens que atende bem todas essas etapas. Então, com uma única linguagem, dá para montar um serviço de ponta a ponta. E aí isso facilita bastante, evita ficar trocando de contexto e cada hora usando uma ferramenta diferente. Eu quero propor aqui uma brincadeira para vocês, que seria pegar uma base de dados que eu encontrei livre da prefeitura aqui de Porto Alegre de acidentes de trânsito. E aí eles passaram isso, tem disponível no site deles como um monte de URLs, cada URL tem um monte de CSV. A primeira biblioteca que a gente pode usar para essa etapa de coletar informação e depois analisar, ela se chama Pandas, que vem de Python for Data Analysis. O cara fez uma brincadeira aí com o nome. Então, primeiro aqui eu importo só a biblioteca e outras, o datetime também, que é outro módulo que eu vou precisar, só para mostrar que eu não estou roubando aqui e para mostrar também como funciona o IPython. Eu posso escrever código novo aqui, fazer alguma conta, ou definir uma variável. Se eu defino a variável aqui em cima, eu posso depois reutilizar ela. Inclusive, eu não preciso necessariamente executar na mesma ordem, né? Então, digamos, se eu mudei aqui o valor do x para 5 e mandar reavaliar essa expressão aqui, ele entende que o valor mudou, né? Eu posso usar esse notebook, que é o nome dessa ferramenta que faz parte do pacote IPython, agora Jupyter. Então, beleza. Apresentado o Jupyter, importei aqui algumas definições, o módulo que eu quero usar do Pandas. Aqui eu faço só uma definição do tamanho da figura padrão. Bom, e aí aqui a gente tem a definição de quais são as URLs que a prefeitura disponibilizou com os acidentes ano a ano. Tem um probleminha nessa base de dados que eles não mantiveram muito um padrão do horário. Então eu tive que definir essa função aí, que na verdade só tenta parsear a data em vários formatos diferentes. E aí, para finalmente baixar esse CSV e carregar isso em memória, o Pandas já oferece aí a primeira facilidade, que ele tem essa função read CSV. Poderia ser um CSV local ou também remoto nesse caso. Só de a URL começar aqui com HTTP, ele entende que precisa fazer uma requisição e baixar os dados. Aí eu passo outras coisas aqui, como separador, qual é o decimal, esse parser de data que a gente definiu ali em cima, qual é o campo de horário. Só não vou executar isso aqui de novo porque eu estou sem internet, então eu deixei pré-carregado. Mas aí depois de cada CSV desses vai virar uma espécie de tabela que ele chama de data frame. E aí eu posso só concatenar
esses data frames e deixar tudo em uma tabela única. Poderia exportar isso para um novo SCSV local, por exemplo, que é o que eu faço aqui embaixo. Mas aí vamos começar a olhar os dados, então. Passamos da parte de coleta. Eu adiantei aqui um pouco do pedaço que seria de limpeza, né? Limpando as datas, por exemplo. Mas aqui a gente pode ver as primeiras linhas da tabela e as colunas. Então, quando eu chamo o ponto head aqui, ele mostrou que tem 42 colunas e as 5 primeiras linhas. E a gente pode ver aqui que tem campos como ano, automóvel, bicicleta. Não sei exatamente o que é isso. Também não descreveram os dados. Caminhão, carroça, contagem de acidentes. Então, beleza, vamos ver todas as colunas aqui. Assim fica um pouco mais fácil de ver que ali em cima. Então, uma das que me chamou a atenção aqui foi o feridos. E outra pergunta que geralmente se tem quando se olha uma base é qual é o tamanho dessa base, né? Se eu chamar o shape aqui, eu posso ver que tem 300 mil linhas e 42 colunas. Mas vamos dar uma olhada nesses feridos aqui. De novo, ele mostra ali o contador, 300 mil, e aí ele mostra algumas estatísticas básicas que já te dão um primeiro cheiro de o que tem nessa informação. Ele passa uma média aqui de 0,33, acredito, feridos por acidentes. Tem um desvio padrão de 0,66, né? Quanto, em média, está longe da média. E aí a gente pode ver que teve um acidente aqui com 30 feridos, que é o valor máximo. Aquele carroça também, a gente pode dar uma olhada aqui se quiser. Ele está contando aqui todos os valores, a gente vai ver mais adiante o filtro, né? Mas já dá um número médio bem menor, porque grande parte da tabela tem zeros. E aí, no máximo, só teve uma carroça envolvida num acidente em Porto Alegre. Ia ser uma situação meio curiosa. Bom, outra coisa que a gente pode olhar aqui, né, seria qual é o range desses dados, né? Então, está variando aí de 2000 a 2013. E fiquei curioso ainda com a carroça. Quantos acidentes teve com carroça? Eu posso fazer isso aqui, DF, selecionar a coluna carroça maior que 0 e usar isso como um filtro. E aí, usando aquela função shape de novo, eu consigo ver que teve 888 acidentes com carroça em 13 anos aqui em Porto Alegre. Tem outro jeito de fazer exatamente a mesma consulta, que é só passando uma string como query. E aí vai do gosto do freguês, né? Usar um ou outro. Dá exatamente o mesmo resultado. Tem outra coluna ali que fica meio dúbia, né? Mortes e fatais. Eu não sei o que quer dizer um e outro. Então a gente pode fazer uma query, por exemplo, para pegar os dois campos e aí ver qual que é a diferença entre eles. E aí eu selecionei só algumas outras colunas para ver. Aparentemente, esse fatais seria a soma das mortes anteriores com as posteriores. Foi o que eu consegui interpretar. Se a gente fizer uma query aqui para confirmar essa teoria, selecionando tudo que o fatais é diferente da soma dos dois, aí eu não encontrei nenhum registro. Então, aparentemente, essa conclusão está certa. Outra coisa que a gente pode ficar com curiosidade de ver, é um assunto meio macabro, né, para evento de software livre, mas quantas mortes em médias tem num acidente? Ainda bem que são poucas, 0,003. E a gente pode ver também, por quantidade de mortes, quantas vezes cada acidente aconteceu. Então, com 0 mortes, a grande maioria, aí, 299 mil acidentes, com 1, 2, 3 vai diminuindo, e aí tem um acidente aqui com menos uma morte. Eu interpretei como um nascimento. Eu não sei se é o caso. Pode ser Jesus. Jesus reencarnou no acidente. A gente pode fazer outras coisas lá, de novo a carroça, que não sai da minha cabeça. Se eu quiser filtrar, por exemplo,
Ou melhor, vou olhar um outro campo aqui que eu não mostrei ainda. Tem uma bicicleta. Vamos dar uma olhada aqui no Describe. Isso aqui eu não me preparei e é meio arriscado ficar escrevendo o código na frente de 300 pessoas, mas vamos ver se dá certo. Bicicleta, tem uma porção de acidentes aqui, e aí tem um acidente envolvendo 15 bicicletas. Vamos dar uma olhada o que pode ter sido isso. Alguém talvez aqui de Porto Alegre saiba o que foi. A gente pode ordenar um data frame por um campo. Então vou passar aqui a lista bicicleta. E aí passar que eu quero em ordem decrescente. Então ascending. Valeu, eu não sei escrever bicicleta. Obrigado. Então tá aí um acidente com 15 bicicletas. A gente tem aqui o boletim de ocorrência e na verdade foi um crime que aconteceu aí no centro durante um evento, uma passeada de bicicletas. Um cara atropelou um monte de pessoas aí. Bom, vamos fazer mais alguns filtros aqui só para ver o que o Pandas pode nos dar de informação. Eu posso agrupar, por exemplo, por região e somar a quantidade de feridos e de mortes. Dá para ver quais são as regiões mais perigosas. Posso ver os tipos de acidentes aqui também. Aparentemente, o acidente mais comum é abalroamento. Seria a colisão por trás, né? Ou tem a colisão normal, choque, as outras quantidades aí diminuem. Tem até incêndios e quedas. Não sei exatamente o que seria uma queda de um carro. Moto. Bem pensado. Ou bicicleta, né? Mas aí o cara não vai fazer um BO, eu acho. Dependendo de onde ele cair, pode. Então tá, a gente também pode ver, combinar as coisas, né? A gente já viu o filtro, já viu o agrupamento, mas eu posso fazer, por exemplo, por tipo de acidente, atropelamento, eu quero saber os totais de feridos. Então, ou usar o Describe que a gente tinha visto antes para ver que, por exemplo, num atropelamento a média de feridos é muito maior, deu 1.01 contra o 0.003 que tinha dado lá antes. E aí tem outro jeito de fazer isso também, outra função para esse tipo de agrupamento. E aqui como a gente está olhando para o campo de dia ou noite, querendo saber se um acidente de dia é mais perigoso que um de noite. Então eu faço o agrupamento aqui, é só passar que colunas eu quero como, aliás, que colunas do data frame original eu vou querer como colunas na agregação, como linhas, e aí qual coluna eu vou usar como valor, e aqui no caso eu escolhi a função média. Então a gente pode ver de novo aqui o atropelamento tem uma média alta de feridos, por exemplo, 1.08 de dia, 1.1 de noite. E tem aqui os outros dados, né? Outros tipos de acidentes causam menos feridos, aparentemente. Bom, isso aqui fica um pouco ruim de fazer essas consultas. Eu não gosto muito da sintaxe. Tem muitas pessoas que têm familiaridade com SQL. Existe uma biblioteca que por acaso eu que desenvolvi, mas não está muito robusta ainda. Eu vou mostrar aqui mais para ver se de repente alguma alma caridosa ajuda a contribuir, me ajudar a deixar ela mais redondinha. Mas aí ela permite que tu faça consultas SQL em cima desses dados. Então, digamos que eu quero saber quais que foram os piores acidentes. Eu posso fazer um select normal aqui, em cima do data frame, from acidentes, order by, diferente daquela sintaxe que a gente viu antes, que é específica do Python, né? Então, por exemplo, a gente teve um acidente aqui com 4 mortes na Mostardeiro com a Borghini, em 2013, às 5 da manhã. E aí estão uns outros acidentes aqui. Outra pergunta que eu fiquei me fazendo quando eu olhei para os dados será que é mais perigoso se envolver no acidente de dia ou de noite?
A gente já viu uma prévia ali, mas posso fazer a consulta aqui com SQL também. E aí aqui eu combinei com o tempo, se estava bom, chuvoso, nublado, de acordo com as categorias deles. E aí, por mais estranho que possa parecer, aparentemente no tempo bom tem mais feridos do que no tempo chuvoso, né? A gente tem 0,31 acidentes de dia contra 0,15 mais ou menos aí no chuvoso. A minha interpretação é que tem mais acidentes e aí as pessoas acabam tendo mais acidentes bobos, né? Só de uma colisão. Apesar do número de acidentes aqui registrados, que é esse count, né? Tem 21 mil contra 163 mil do outro tipo. Bom, aí outra consulta de SQL, a gente vê aqui quantidade de feridos por tipo de acidente só. Bom, legal ver essas tabelas, mas é mais interessante ver o gráfico, que eu acho que te ajuda a entender melhor essa informação. Então, isso também é outra funcionalidade aí do Pandas. Eu posso pegar aquele pivot table lá que eu tinha feito, simplesmente dar um plot. Aí tem vários tipos, quem tiver interesse pode olhar depois a documentação, mas eu posso fazer, por exemplo, um gráfico de barra horizontal, que é esse kind de barra aqui. E aí dá para ver que os acidentes de noite, que está em verde, geralmente tem mais feridos em média. Para entender como uma variável muda também no teu dataset, o histograma é um recurso bem útil. Ele cria várias faixas, né, e diz quantas ocorrências tem em cada faixa. Eu peguei aqui para exemplificar latitude e longitude, e aí dá para ver que está concentrado aqui no paralelo 30, né? Aparentemente só tem registros de Porto Alegre mesmo. Eu posso fazer também, analisar como duas variáveis se relacionam. E aí ele também tem várias funcionalidades para isso. Eu usei esse XBeam, que aí ele deixa, não sei se a cor ficou muito boa no projetor, mas ele cria vários hexágonos e aí quanto mais escuro, maior o valor. Fica mais ou menos o formato aqui da cidade, se tiver boa vontade de interpretar os dados. Aqui é o centro, Zona Sul fica um verde um pouquinho mais clarinho, mas acho que não dá para ver no projetor. Bom, outra informação que a gente pode ter interesse de ver é a quantidade de acidentes por dia da semana. Quando eu ploto aqui, ele dá uma ordem meio maluca, domingo primeiro, depois quarta, quinta. O Pandas também provê funcionalidades para entender que uma coluna tem categorias distintas, e aí tu pode dizer, inclusive, qual é a ordem dessas categorias. Então eu passo aqui quais são os dias da semana, né? E aí quando eu faço o agrupamento de novo, ele respeita essa ordem, inclusive no gráfico. Então dá para ver aqui que os dias úteis tem uma média de acidentes, sexta sobe um pouco, final de semana é mais tranquilo. Posso ver também por horário do dia, quando é que acontecem os acidentes. Então dá para ver que tem um pico aqui às 8 da manhã e às 6 da tarde, provavelmente quando tem mais movimento também. Outra coisa que eu fiquei me perguntando quando eu vi os dados foi, será que o número de acidentes está aumentando com o passar do tempo? E aí a gente também tem muitas funções no Pandas para análise de séries temporais. Então o que eu estou fazendo aqui é fazer um agrupamento por data e plotando esse resultado. Só que fica meio difícil de interpretar isso, né? Tem muito ruído, varia muito de um dia para o outro, não dá para ver direito. Então o Pandas pode ajudar de novo. Ele tem uma função aqui de reamostrar os dados, né? Resample. E aí eu posso agrupar por mês, por exemplo, e contar quantos registros teve mês a mês. E aí fica um pouco mais claro de visualizar alguma tendência aí. Aparentemente esqueceram de registrar os acidentes na virada de 2012 para 2013. Ou ninguém dirigiu, não sei porquê. Bom, eu posso fazer também somas, né? Processar esses dados de outras maneiras. Então aqui eu estou somando feridos e acidentes com morte mês a mês.
E aí dá para ver aqui também teve um pico de 800 mortos em um único mês em Porto Alegre. Dá quase, sei lá, 2 Boeings cheios por mês. É uma coisa meio assustadora. E isso é pouquíssimo noticiado, né? Outra coisa que a gente pode querer ver é como é que varia de um dia para o outro. Eu estou vendo o gráfico aqui, mas se a gente quiser ver uma única variável, como ela se distribui, a gente já viu o histograma. E aí tem outra ferramenta legal que é o box plot, que ele te dá num único gráfico. Essa linha central aqui seria a mediana, né? O valor, metade dos dias, ou melhor, metade dos meses teve menos mortes do que essa barra. E ele te dá quartis também, primeiro quartil e terceiro quartil, que quer dizer 25% dos dias teve menos acidentes, menos mortes em acidentes do que, não sei ler direito aqui, uns 4 e pouco. E aí ele te dá uma barra do quartil, do quartil de 75%, né, que seria essas mais afastadas aqui. Ele também plota alguns valores fora dessas barrinhas que ele chama de whiskers. E aí aqui seria só o gráfico de, se fosse uma distribuição normal, né, quantos por cento está entre cada uma dessas faixas. Mas aí fica fácil de ver, por exemplo, que o número de mortes por mês pode variar bastante. Fazendo um pouco uma pausa aqui, todos esses gráficos foram gerados em cima do Matplotlib, só que a gente não acessou essa biblioteca diretamente, só usou o próprio Pandas. E aí tem uma outra biblioteca que é bem legal para gráficos, que se chama Seaborn. Eu vou mostrar aqui só um gráfico com estilo padrão do Matplotlib, que é o mesmo estilo que a gente estava vendo até agora. E aí, esse Seaborn que eu estou importando aqui, redefinindo o tamanho da figura, usa um estilo um pouco diferente. O fundo fica num tom de cinza, não sei se dá para ver direito no monitor, no projetor aí também. E aí, é legal também que ele tem várias paletas de cores, então essa aqui é a atual, mas tem uma paleta só com tons de azul, por exemplo. Eu posso passar várias cores e ele cria uma paleta com os tons intermediários. E aí dá para fazer gráficos mais apresentáveis. Além disso, o Seaborn não é só para isso, ele é focado em visualização de dados, ele tem muitas outras funções. A gente já viu o histograma e ele tem uma outra função aqui parecida, que além do histograma ele mostra uma curva que seria a densidade ponto a ponto, como se as fatias do histograma fossem ficando bem pequenininhas. E aí ele mostra qual seria a densidade aqui em cada ponto. Então aqui a gente está vendo a quantidade de acidentes dia a dia e como isso se distribui. Ele também pode fazer regressão em cima dos seus dados, e aqui eu pedi para ele fazer a regressão usando uma função normal para tentar encaixar esses dados. Nesse exemplo aqui não deu muito certo, né? Parece que não dá para aproximar tão bem com uma distribuição normal. E ele também tem ferramentas para analisar como duas variáveis se correlacionam. Então eu usei aqui quantidade de mortes posteriores ao acidente fatais, e vi como morte posterior se relaciona com mortes. E aí ele até dá a correlação aqui de se é significativamente, se tem significado estatístico ou não. Bom, e aí a gente tinha visto o Boxplot, que eu acho bem legal, e ele tem um outro cara que combina essa densidade estimada com o Boxplot, ele chama de Violin Plot, e dessa figura aí interessante que te mostra a distribuição ao mesmo tempo que mostra o Boxplot. E ele aproveita melhor aquele espaço que antes ficava só um quadradão, né, mostrando como é que é a distribuição real aí dos dados.
Tem outra biblioteca que eu vou mostrar muito rapidamente aqui, que se chama o Bokeh, acho que é assim que se pronuncia. E aí o que ele faz é criar gráficos interativos. Então posso dar zoom aqui, lá naquele mesmo histograma, posso mudar o tamanho, inclusive ele faz o gráfico também dentro aqui do meu notebook IPython. Esse exemplo aqui não exige tanta interação, mas em alguns outros casos pode ser mais útil. Inclusive, tu pode ter uma feed externa e ir alimentando os dados que ele vai atualizando em tempo real. É bem interessante. Beleza, já olhamos os dados, já entendemos um pouco como eles são. E aí, agora a gente quer criar um modelo em cima dessa informação. Pensei que a gente poderia, por exemplo, tentar descobrir que tipo de acidente foi com base nas outras informações. Então, tem uma biblioteca que é muito boa para Machine Learning no Python, que se chama scikit-learn. E aí, o uso é bem simples, se tu quiser fazer coisa simples. E aí, um exemplo bem clássico seria só eu criar uma matriz com os dados que me interessam para treino do algoritmo, né? Então, escolhi uns campos que a gente já analisou e sabe que podem variar bastante com o tipo de acidente. Peguei aí o horário, número de feridos, mortes posteriores. Eu tenho só que preencher com zeros aqui, essa função do pandas mesmo. E aí eu quero que ele aprenda, que é o y, né? Os outros dados são o x. O y seria se foi um atropelamento ou não. O scikit-learn ele provê outros tipos de classificadores para vários tipos, né? Aqui é um classificador só com uma classe, foi acidente ou não, mas eu poderia até tentar descobrir qual foi o acidente. E ele tem muitos modelos de algoritmos diferentes. Só de SVM, que é um modelo bem popular, ele tem vários sabores aí. A gente vai rodar com o mais simples de todos, que é o kernel linear, só porque é mais rápido mesmo. Mas o que ele vai tentar fazer é criar umas regiões dentro dessa minha matriz onde ele acha que teve mais atropelamentos. Então eu defino aqui o classificador e aí mando ele treinar com x e o y. Eu não vou rodar isso aqui porque leva uns 2 minutos e aí ia ficar meio maçante. Mas depois de treinado, acredita em mim, funciona. Tu pode passar esses valores aqui, né, que era o horário, feridos, mortes posteriores, que no caso ele vai prever se foi um atropelamento ou não. Ele está me dizendo que não. Se eu colocar mais feridos, aí ele já achou que foi um atropelamento, 5 feridos. Isso aqui é só um exemplo super trivial, né? Não é assim que se faz machine learning. O certo seria eu dividir em conjunto de treino, de teste, fazer uma validação mais rigorosa e aí, se tu quiser fazer tudo isso, o scikit-learn também dá ferramentas para isso. Mas eles têm tutoriais lá, quem tiver interesse vai conseguir acompanhar por lá. Bom, uma última motivação aí para o uso do Python é a biblioteca Spark, que ela ganhou muita popularidade aí na área de processamento distribuído. Até pouco tempo atrás, até hoje o Hadoop domina muito o mercado de processamento distribuído, e aí quase tudo é feito com Java ou em cima da JVM com Scala. O Spark ele faz um processamento distribuído, mas ele usa um paradigma diferente do MapReduce, que é o mais tradicional nesse ambiente aí de Hadoop. E aí ele também é feito na JVM e ele pode rodar inclusive dentro de um cluster Hadoop, só que ele te dá uma API Python, tem API para R também, para o próprio Scala e para Java. Só que a grande vantagem é que aqui eu estou escrevendo Python, no caso eu posso estar brincando só com os dados localmente, mas eu sei que a hora que meus dados não couberem mais na memória, eu não vou ter que mexer no meu código, eu vou ter que mexer muito pouco e o código Spark vai continuar funcionando.
E eles têm alguns benchmarks que, inclusive, eles conseguem bater o MapReduce, que eu falei que é o tradicional aí com o Hadoop, em até 100 vezes. Então, e tu consegue também ter a mesma performance usando Python do que usando alguma outra linguagem da JVM, porque ele acaba compilando o teu código. Bom, aí eu estou rodando aqui, na verdade, já com contexto Spark local na minha máquina. Inclusive, o Spark, ele me dá uma outra porta aqui onde eu posso ver as coisas que ele já executou, quanto tempo ele está rodando. Se alguma coisa ficar lenta, eu consigo analisar por quê. E, bom, vamos usar esse contexto. No caso, ele só está rodando na minha máquina, mas eu poderia, da minha máquina, estar controlando dezenas ou centenas de outras máquinas. Então, vou carregar o arquivo CSV lá que o próprio Pandas tinha gerado. Rodou rapidinho aqui, vamos ver o que é isso. Acidentes agora é um tipo de RDD, e RDD é esse conjunto de dados distribuídos, é Resilient Distributed Dataset. Então, apesar de eu estar com uma referência ele local aqui, na verdade isso pode estar em centenas de máquinas pelo mundo. Então, vamos fazer um processamento super simples aqui, só para mostrar como funciona. Eu estou, para cada linha do arquivo, eu estou separando por vírgula, porque é no CSV, e aí o header eu estou dizendo que é a primeira linha desse arquivo. Então, quando eu faço isso, o header já é um valor local na minha máquina, né? E as linhas continuam sendo um dataset distribuído. Então, eu posso encadear uma porção de operações que ele vai continuar fazendo isso de maneira distribuída. E aí um exemplo super tradicional dessa área de processamento distribuído é contar quantas palavras acontecem num texto. Aqui eu vou contar quantas palavras aparecem, quantas vezes cada palavra aparece no logradouro, que é uma das colunas textuais. Então eu só estou fazendo aqui 3 operações, e aí isso aqui também mostra como o Spark pode executar o paradigma do MapReduce. Então, para cada linha de entrada eu pego o logrador e separo por espaço para ter as palavras. Aí para cada linha eu gero um registro que é uma ocorrência de que aquela palavra aconteceu uma vez, que é esse outro lambda aqui. E aí depois eu reduzo esses dados, né? Por isso que é MapReduce. Geralmente se faz um map depois do reduce. E o reduce é só a soma. Então ele vai agrupar tudo que é a mesma chave, a mesma palavra, e fazer a soma desses valores. Então no final vai me dar quantas vezes cada palavra apareceu no logrador. E aí isso está distribuído, mas eu posso pedir para ele me dar de forma ordenada só os 10 primeiros, né? Poderia ser milhões de palavras e eu não ter nem memória na minha máquina para olhar para isso. Então eu faço essa operação aqui de take order, ordenando pelo segundo, né, o 0 e 1, em forma decrescente. Por isso tem um menos ali na frente. E aí, claro, o prefixo vai aparecer em quase todo o registro, né? Por isso que a gente tem avenida, rua, D. Mas aí dá para ver que esse Brasil aqui, provavelmente esses Brasil tem muito acidente. Ipiranga é outra rua. Protásio e Alves. Pareceu mais Alves que Protásio, né? Provavelmente tem outras ruas com nome de Alves, Castro Alves, tiveram acidentes também. Bom, e aí na descrição da palestra eu tinha dito que ia apresentar um exemplo real da Globo.com, achei que não ia dar tempo, mas a gente tem mais 4 minutos. Então eu vou mostrar aqui uma análise que a gente estava fazendo ontem. A gente apresenta recomendações, como eu falei lá no início, e essas recomendações são ordenadas. Por exemplo, no site do TechTudo, a página inicial a gente apresenta 10 itens e aí eles estão em ordem. O primeiro que a gente acha que é mais relevante para o usuário, o segundo, terceiro, quarto, até o 10º. Aí eu fiquei me perguntando, será que por acaso as pessoas não clicam mais no 10º? Se tu está usando o site, faz um scroll, às vezes pula lá para o final e aí vai ler o 10º antes do 9º, né? Ninguém obriga a pessoa a ler os itens na ordem que eu acho que são mais relevantes para ele. Então a gente estava fazendo análise desses dados
Aí eu não usei o Python, estava usando o Spark, mas em escala, só que na hora de plotar os gráficos eu não consegui, porque eu não conheço tantas ferramentas do Scala e acho que ele está bem longe ainda do Python. Então o que eu fiz foi gerar um arquivo com esse outro job aí e a gente salvou essa informação num formato aqui que se chama Parquet, que é um formato binário colunar, bastante usado nessa área aí do Hadoop. E aí eu posso pegar esse arquivo Parquet e ler com o Python. Estou carregando aqui a informação. Vamos ver se ele exibe ela aqui. Pode ser que tenha acontecido algum problema com o meu Spark. Ah, não, ele carregou já. Então, beleza, ele leu. E aí ele está me dizendo que data é um data frame e eu posso pegar, por exemplo, as primeiras 4 linhas. E aí ele está mostrando aqui que isso aqui é um conjunto de linhas, né? E aí o bacana é que eu posso converter para o Pandas diretamente, o Spark dá esse método nativamente, e aí eu volto a trabalhar com o que eu conheço, que são esses data frames que a gente estava brincando antes. Então eu tenho aqui para cada tipo de experimento, porque a gente tem uma versão diferente para home do TechTudo Mobile ou a web, que são esses nomes aqui, tem a posição e quantas vezes essa recomendação foi clicada nessa posição nesse último final de semana. Eu posso mudar um pouco aqui o formato dos dados para a gente ver melhor. Então tem aqui a posição de 1 a 10, qual das versões foi e quantos cliques teve. Essa informação eu já tinha conseguido lá, só eu não tinha conseguido visualizar. Só que como a gente está aqui no Spark, é só eu mandar plotar e aí fica mais fácil de ver aqui. E aí, de fato, aquela hipótese lá de que o item 10 é mais clicado que os anteriores, acontece. O 10, às vezes, é mais clicado até que o sexto. E aí a gente está pensando agora, será que faz mais sentido eu mostrar o sexto item mais relevante no final? Porque eu sei que as pessoas leem mais o final que o sexto. Mas é algo que a gente não fez ainda. Bom, para encerrar, eu acho que eu consegui passar aqui o que eu queria para vocês, que não é uma visão profunda de nenhuma das bibliotecas, mas é mais como as coisas se relacionam. E aí quem tiver interesse pode olhar os tutoriais de cada uma delas, que vão ir bem mais a fundo do que eu fui. Então a gente usou o Pandas aí para análise de dados em geral, até fazer alguns gráficos mais simples. O Seaborn, que dá mais ferramentas ainda para visualização. O Bokeh, que permite essa análise mais interativa. O Scikit-learn, que aí entra na parte mais de machine learning mesmo. E, finalmente, o Spark, mas isso é só para quando o teu dataset não cabe mais em memória. E, como vocês viram aqui, com Pandas trabalhar com 300 mil registros é bem tranquilo. Só recomendaria se tu realmente precisa algo muito grande. E aí, todas essas coisas por baixo dos panos estão usando umas bibliotecas de mais baixo nível, NumPy, SciPy, Matplotlib. E aí, se tu tiver interesse, quiser fazer alguma coisa mais customizada, pode usar elas diretamente também. Tem algumas outras coisas que não deu tempo de mostrar aqui, mas são bem legais para processamento de texto em Python, que é o NNLTK, que é Natural Language Toolkit. E um outro que eu gosto bastante é o Gensim, para trabalhar com corpos de texto. Ele também tem várias ferramentas legais. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos. E aí temos tempo para perguntas, se alguém tiver alguma. Enquanto o microfone chega, lembrei que eu tenho que dizer também que estamos chegando em Porto Alegre e temos vagas.
Boa tarde. Boa tarde. Você falou ali da questão do Scala, e eu estou com uma dúvida em relação a usar Scala no Spark, mais especificamente no Spark, do que o Python. Ambas essas duas linguagens são compiladas no momento de elas fazer a execução no Spark, então isso não vai dar diferença eu usar Python ou Spark, ou posso ter um pequeno delay nesse processo de compilação, porque o próprio Spark é feito em Scala. Isso. Imagino eu que talvez o Scala seria uma linguagem melhor do que o Python, ou isso você não percebe isso, pelo menos para o Spark. Se tu estiver fazendo coisas em baixo nível no Spark, Scala é muito melhor. Mas se estiver fazendo as operações em cima do data frame mesmo, que ele provê uma sintaxe até bem parecida com o do Pandas, ou usando o SQL, Spark SQL, independente de tu estar usando Python ou Spark, ele vai fazer uma otimização dessa consulta na hora de gerar o gráfico de processamento. Então não vai fazer tanta diferença usar uma ou outra. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Então, com relação ao Spark lá, eu vi também, eu mexo um pouco com o R, né? E obviamente tem uma biblioteca de R em cima do Spark. E na sua opinião, né? Um dos motivadores que te levou a usar o Python com o Spark é porque é pelos recursos que o Python oferece associado ao Spark. Uhum. Uma das coisas que eu fiquei curioso ali é que no momento que você fez o treinamento, eu não entendi se esse treinamento foi fora do Spark ou se foi dentro do Spark. E se eu posso levar isso para o Spark processar? Na verdade, eu só fiz análise de dados ali, toda em Spark, mas não teve muito treinamento não, eu só contei quantos registros aconteceram em cada posição. E aí eu tinha feito isso fora, gerei um dump da tabela com esses resultados já agrupados, e aí peguei em Python esse dump e aí só visualizei ele. Não teve muito treinamento. Ou seja, você na verdade usou o próprio motor do Python para fazer o treinamento. Nesse exemplo aqui do Spark não teve treinamento. O exemplo de treinamento foi o do Scikit-learn. Ah, ok. Entendi. E aí foi tudo em Python feito aqui. Então, a minha dúvida é só se eu posso levar esse processamento para dentro do Spark. Pode. O Spark tem outras bibliotecas de Machine Learning e aí dá para fazer esse treinamento de forma distribuída também. Mas Legal. isso eu não mostrei aqui. Tem MLlib e o mais novo é o ML dentro do Spark. Okay. Mais alguém? Esse uso é bem investigativo, né? Mas se você precisar, por exemplo, fazer um dashboard para entregar para alguém, para ver como esses dados estão crescendo durante o tempo, para fazer uma pesquisa, ou integrar com alguma coisa como um Django, um bot, alguma coisa, é muito complicado ou não? Na verdade não, aliás, excelente pergunta, eu pretendia falar mais sobre isso, acabei esquecendo. O que eu quis mostrar, aliás, na investigação também é que o ideal é sempre tu fazer alguma pergunta, por exemplo, tem mais acidente de dia ou de noite, e aí tu faz essa exploração do dado para tentar responder essa hipótese que tu teve. E aí, para isso, o IPython e Pandas é muito bom porque te permite ir brincando com os dados, mexendo no filtro, filtrando e agregando a informação como tu quiser. Como tu vai acabar produzindo um código em Python, isso fica relativamente simples de depois processar em outro local. Eu poderia, como eu já estou com Python aqui, eu posso gerar um JSON, mandar para um banco de dados e aí depois só exibir essa informação num dashboard, por exemplo. Então, o problema às vezes de tu usar uma linguagem, por isso que eu não uso muito R até, é porque tu acaba não aproveitando quase nada do que tu fez durante a fase exploratória e aí quando vai para a produção tem que implementar tudo do zero de novo para rodar distribuído, por exemplo. Então essa que é a vantagem que eu vejo. Eu mostrei mais o lado iterativo
exploratório, mas também acaba ajudando, sim, na hora de ir para a produção. Tudo bem? Complementando Oi. a pergunta sobre a análise descritiva, há ainda a possibilidade também de, por exemplo, coletar essas informações e exportar para outros formatos de exibição, de repente, até mesmo fora da ferramenta, como PDF, como Docs, por exemplo? Sim, aqui no Jupyter tu pode fazer o download para PDF ou gerar um .py com todos os comandos, tem várias opções. Cadê o rapaz? Opa. Mais do que as ferramentas, eu queria entender como é que foi a parte de levantamento de hipóteses, porque as ferramentas elas mudam, elas evoluem, etc. Como é que você trabalhou, ou você está trabalhando com os times de produto lá, para levantar essas hipóteses? Tipo, como é que você pensou que, quando você der um scroll até lá embaixo, o cara não vai estar clicando no 10º e não no 9º? Como é que vocês estão trabalhando isso? Da onde vem? Tem um lado criativo mesmo, mas quando tu vai olhando para os dados também naturalmente vão surgindo outras perguntas, né? Foi mais ou menos o que eu tentei passar aqui, porque a gente começou com aquela tabela lá de 300 mil registros, não sabia nem o que tinha em cada coluna, e aí tu faz uma pergunta e dali pode ir surgindo outras, né? Então é mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui explicar, mas o processo é mais ou menos esse. Tinha uma pergunta aqui também. Boa tarde. Boa tarde. Eu estudo na Universidade de Brasília e trabalho num projeto. E nesse projeto a gente trabalha com análise de tráfego de rede, gerando a partir de malwares. A gente gera muito tráfego de rede e constantemente a gente tem que analisar todos esses dados. Em relação à carga, qual a sua opinião assim, sobre a sua solução, sobre o Spark, etc., em relação à escalabilidade, seja horizontal ou vertical dele, no sentido da quantidade de dados que ele está analisando? Eu não conheço nenhuma ferramenta melhor que ele, para ser sincero. A gente usava lá outras coisas, Pig, MapReduce mesmo, para fazer esse processamento distribuído. E o Spark ele é bom tanto na facilidade da sintaxe para execução, mas também na performance de execução. Praticamente todas as coisas novas que a gente está fazendo, agora a gente está escrevendo em Spark mesmo. Ele é realmente bom. O tempo está esgotado, mas se alguém tiver alguma pergunta, eu vou estar por aqui. E obrigado de novo aí pela presença.